como falar, como começar. Trilha gloriosa da fé, marco histórico da fé. Pensamos uma vida dolorosa em que o Filho de Deus, despido de sua glória, carregava a dor e o desprezo e, por fim, a morte. O homem de Cirene ajudou a enriquecer a história e realçar o sofrimento de Jesus ao carregar a cruz, visto que ele estava enfraquecido, porque ele carregava o pecado do mundo todo. As representações remontam ao tempo antigo, traz à memória um simbolismo, nos dá um pouco de apoio pelos fatos compostos, aparentemente nutrindo a nossa esperança. A linguagem cria um cenário à nossa fé, e nossa fé se beneficia um pouco dos símbolos, da linguagem, dos cerimoniais. Nossa cultura espiritual, ela anula um pouco o ritualismo e sofisma. Quem se aproveita bem deste cenário ritualístico, cerimonialístico, simbólico e enriquecido com linguagem, com impostação de voz, com postura de imposição de uma fé que parece forte. A estética da linguagem é algo tremendo. Hoje já cantamos que existe um furioso amor. Quem se aproveita bem então deste cenário? Quem se aproveita bem deste cenário? O imaginário terreno, ele é imanente. Subserviente aos signos sociais, prevalecendo então em muito aquilo que nós não compreendemos de maneira profunda e espiritual, que é o reino de Deus. Um reino que Jesus disse com muita simplicidade: eis que é chegada a vós, o reino está em e entre vós. A liturgia procura organizar uma ordem espiritualizante, mas consegue apenas sustentar uma fase de transição, um rito de passagem. Não vejo problema nisso. Ritual, liturgia, cerimoniais, tudo isso é produto da imaginação do homem. Até mesmo aquela revelada no Velho Testamento em que o homem construiu, participou de toda aquela obra artística, mas aquilo é para o homem, com as suas limitações, pudesse aproximar-se um pouco de uma glória que estava além da compreensão deles. Mas que um Deus, ele se coloca em aproximar-se do homem e criar um meio para que esse homem possa ter um princípio de compreensão. E numa revelação progressiva ele vai se revelando na história, usando universidades por ele inauguradas e tendo seus próprios professores. Nós temos no Éden a primeira universidade, nós temos no deserto, nós temos na Babilônia, nós temos no domínio de Roma, nós temos um povo sendo ensinado a pensar Deus, a entender que o reino de Deus ele não é retido por uma compreensão pobre, uma cópia falsificada daquilo que no mundo das ideias é mais profundo, aquilo que é metafísico, aquilo que apenas pela fé nós conseguimos adentrar. Por isso a Bíblia nos convida a não estar olhando para aquilo que se vê, mas sim para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é temporário, acaba, mas aquilo que não se vê é eterno. E a própria Bíblia também traz a clareza de que pela fé nós vemos o invisível e temos certeza daquilo que esperamos. O desafio é ampliar a visão de um reino
Hoje conheço líderes que incluem festas e mais festas em seus cultos e compreendem todas essas parafernália ou essa parafernália como algo muito importante. Até onde é traidor, até onde engana o fiel, não sei. Mas que faz parte do marco inicial do plano de Deus, sim, porque Deus permitiu. Foi transportado o paganismo para a cultura cristã. Deus não bloqueou, mas deixou para que através do paganismo o homem pudesse identificar e ter um parâmetro para identificar realmente qual é realmente o verdadeiro Deus e a quem ele revelou. Se na revelação progressiva nós temos lá no Velho Testamento uma ovelha, um cordeiro que morria pelos pecadores, trazendo paz e alívio para o coração deles, ao ponto que quando eles, movidos por uma gratidão, levavam um sacrifício, um holocausto, para chegar como um cheiro suave. Agora com Jesus, que a Bíblia fala que ele foi entregue antes da fundação do mundo, porque nós não fomos comprados com ouro ou prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro, que foi entregue antes da fundação do mundo. Jesus, então, é antes da fundação do mundo, pois é impossível que o homem pudesse ser justificado diante de Deus pelo sacrifício de bode ou ovelhas, ou qualquer vida entregue em favor do pecador, mas foi necessário que Jesus, o seu Filho, entregasse a vida por nós, e que ele expiasse o nosso pecado, e que ele rasgasse o véu através do seu sacrifício, de cima para baixo, e abrisse o lugar santíssimo, onde todos agora pela fé pode entrar. E com ousadia, segundo Hebreus fala, tendo pois ousadia, irmãos, para entrar no santuário, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, e nos exorta, não deixando também de nos congregar, de estar junto com os irmãos que vivem a mesma fé, uma mesma esperança. Ainda mais quando nós vemos que se aproxima aquele dia que a Bíblia retrata para nós que haverá prenúncios, guerra, rumores de guerra, fome, peste e, sobretudo, uma falta de direcionamento da humanidade. O homem precisa voltar-se para Deus.